Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, né? Hoje nós iremos dar continuidade às aulas da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana, né? Dessa vez abordando o sistema urinário, certo? Esse sistema, ele é composto praticamente por esses órgãos que está aqui nessa imagem, certo? Que são os rins, né? O ureter, a bexiga e a uretra, certo? Então, o aparelho urinário é constituído de dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Como falei para vocês, né? Mostrei na imagem anterior. O rim é o responsável pela homeostase, né, que é o equilíbrio, filtrando o plasma e removendo as substâncias indesejáveis ingeridas pela pessoa ou produzida pelo metabolismo corporal. Então, esse sistema, uma das funções dele é fazer a filtração do que não é mais necessário ou que está fazendo mal ao nosso organismo e eliminar através da urina, certo? Então, os rins têm diversas funções, dentre as quais destacam-se as seguintes: regulação do equilíbrio hidroeletrolítico, água e eletrólitos, regulação da osmolalidade e das concentrações dos eletrólitos do equilíbrio corporais, regulação da pressão arterial, né, através da excreção de sódio e de água, secreção de renina, né, e regulação do equilíbrio ácido-básico. Então, ele é responsável por regular as principais funções, né, importantes do nosso organismo. Então, para a gente estar bem, os nossos rins também precisam estar bem, né, fazendo a sua função, regulando todos esses processos, né, para a gente poder sentir saudável no que diz a excreção de doenças renais, certo? Então, pessoas que têm problema renal, né, cálculo renal, infecção urinária, que é uma infecção que atinge, né, esse sistema, elas vão estar com um déficit em alguma dessas funções do organismo, certo? A hipertensão arterial também, às vezes ela dá uma desregulada na função renal, né? Mas a gente mantendo o equilíbrio também do nosso corpo, né? Através de quê? Da ingestão de bastante água, né? A mais de 2 litros de água por dia, né? Isso vai ajudar o quê? Na filtração e na eliminação do que não nos serve mais pela urina, né? Então, pessoal, a gliconeogênese é o quê? É a síntese de glicose a partir de aminoácidos e outros precursores durante o jejum prolongado, certo? A secreção, metabolismo e excreção de hormônios também faz essa função, né? A excreção de produtos de degradação do metabolismo de substâncias químicas estranhas, né? A ureia, a creatinina, o ácido úrico, os produtos finais da degradação da hemoglobina, que é a bilirrubina, né? Que é produzida pelo fígado, e dentre outros. Então, como a gente observa, tem bastante excreção. Por quê? Porque ele filtra, né, o nosso sangue e através do que não é
através do que não que ele observa que não nos faz bem, né? Que está alterado no nosso organismo e que não tem bom efeito para o nosso corpo, ele vai e elimina, né? Que são essas substâncias que eu falei anteriormente, certo? Então, o rim. O rim é um órgão retroperitoneal que possui a forma de um grão de feijão, né? Vocês veem a formazinha dele como se fosse um grão de feijão. Em sua concavidade tem o hilo, onde se encontram os vasos, os nervos e os cálices renais, que vão formar a pelve renal, que nada mais é do que a parte superior do ureter. Vocês vão ver o que é o ureter nas próximas imagens, né? E já viram, né, que eu falei na segunda. E nada mais é do que a parte superior do ureter, né, como eu falei, do cálice renal. O rim constitui-se de uma cápsula de tecido conjuntivo denso, de uma zona cortical e de uma zona medular. Então, essas duas zonas são divididas o rim, né? Aqui, ó, vocês vão ver, né? Na parte superior a gente vê o córtex, né? E a gente vê na parte de baixo o cálice medular, né? Então, aqui está descrito todas as partes, minha gente, olha. A cápsula renal, né? O cálice maior, tudo direitinho, tá tudo. O ureter aqui embaixo, né? A veia renal, a artéria renal, né? A pelve renal. Então, tá tudo descrito nessa imagem, em relação à porção do, divisão dos elementos que fazem os rins, né? O néfron é constituído por dois componentes, o corpúsculo renal e um longo tubo renal. O tubo renal é composto por várias regiões. O túbulo contorcido proximal, a alça de Helen, o túbulo contorcido distal, que desemboca no ducto coletor, certo? Então, o néfron, ele é uma parte dos rins, né? E tá aqui as suas divisões, né? A cápsula glomerular, os glomérulos, o tubo proximal contorcido, né? O tubo distal contorcido, a alça de Hering, né? Que é a alça dos néfrons, e o túbulo coletor. Os ductos coletores apresentam três distribuições topográficas distintas. Um ducto coletor cortical, um ducto coletor medular externo e um segmento medular interno, certo? As duas porções da alça de Hering, que são retilíneas, encontram-se na zona medular do rim. Já os corpúsculos renais e os túbulos de trajeto tortuosos renais e os túbulos de trajeto tortuosos contorcidos proximal e distal alojam-se no córtex, né, no caso da zona cortical do rim. E os corpúsculo renal ou de Malpighi, formado pelo glomérulo renal, túbulo de capilares e pela cápsula de Brown, que envolve o glomêrulo. Cada corpúsculo renal possui dois polos, um vascular, onde penetra a arteríola aferente e sai a arteríola eferente, e um urinário, onde nasce o túbulo contorcido proximal. Então, nós temos a cápsula de Bowman, ou glomerular, é constituída de dois folhetos, o parietal externo e o visceral interno. Certo? O gromero consiste em três componentes. Os capilares glomerular, revestidos com células endoteliais fenestradas. O mesônio, formado por células mesangiais embebidas na matriz
mesangial. Os podócitos, constituídos na camada visceral da cápsula de Brown. Certo? Então, nessa imagem aqui, né, você vê toda a divisão, né, do glomérulo. Então, ele está aqui, ó, nessa corzinha laranja, né? Aí nós temos a cápsula de Brown, o túbulo proximal, né? Tudo bem discriminadozinho aí nessas imagens. As células mesangiais são contráteis, fagocíticas e capazes de proliferação. Elas sintetizam tanto matriz como colágeno e secretam substâncias biologicamente ativas, as prostaglandinas e endotelinas. A endotelinas induzem a constricção da artéria glomerular eferente e aferente. As células mesangiais participam indiretamente do processo de filtração glomerular por proporcionar suporte mecânico para os capilares glomerulares, controlar a renovação do material da lâmina basal glomerular por meio da sua atividade fagocítica, regular o fluxo de sangue devido à sua cavidade contrátil, certo? E ainda secretar prostaglandinas endotelinas e responder à angiotensina 2, que é na parte do controle da pressão arterial, certo? Então, o ureter é um órgão muscular que conduz a urina do rim até a bexiga, certo? Assim como os rins são em número de 2. Cada um mede aproximadamente 25 centímetros. O ureter é composto por 3 túnicas, que são as seguintes: a túnica mucosa, a túnica muscular e a túnica adventícia, certo? Nessa imagem, vocês veem aqui os rins, né? Os 2 rins. E na parte, saindo como se fosse dele, dentro do meio dos rins, em corzinha rosa, vocês veem o ureter, que se liga já à bexiga aqui no final, a parte final. A bexiga é um órgão que recebe a urina formada pelos rins, armazena por algum tempo e a conduz ao exterior à medida que aumenta a quantidade de urina dentro da bexiga, o que faz com que se eleve a pressão endovesical, normalmente 10 centímetros de água, né? E por volta de 200 a 300 ml, desencadeia o reflexo de micção, que é o reflexo de micção. A micção é quando dá vontade de fazer xixi, né? O processo de eliminação da urina. Né? Então, a bexiga também é composta por 3 túnicas, que são as seguintes: túnica mucosa, túnica muscular e túnica adventícia, certo? Nessa imagem aqui, a gente já vê, ó, os rins, né? A parte superior, os ureteres que vem descendo e a partezinha rosa clarinha, a bexiga urinária. A uretra é um tubo que conduz a urina da bexiga para o exterior, né? Então, durante o ato da micção, né? No caso da eliminação da urina. Nos homens, a uretra dá passagem ao esperma na ejaculação. Já nas mulheres, ele é um órgão exclusivo do sistema urinário, certo? A uretra masculina possui 3 porções: a porção prostática, a membranosa e a cavernosa ou peniana. Tem aproximadamente 3 ou 4 centímetros de comprimento. Já a feminina é um tubo de 4 a 5 centímetros de comprimento, revestido por epitélio de transição, com área de epitélio
pavimentoso estratificado. Possui um esfíncter, né, que é aquela parte que faz, que a gente contrai, né, a medição da urina. Quem é responsável por essa parte de contração e relaxamento são os esfíncteres, né? E esses esfíncteres de músculos estriado, o esfíncter de músculo externo da uretra e próximo à sua cobertura no exterior. E aqui está a uretra, né? A forma feminina, a masculina, a primeira, né? Que a gente vê aqui o pênis, né? A corzinha da uretra, essa partezinha verde. E a uretra feminina, essa partezinha verde do lado, na imagem ao lado da uretra masculina, certo? Minha gente, então, quando acontece um paciente com bexigoma, professor, o que é bexigoma? É quando a bexiga ela está cheia, né, de urina e o paciente ele não consegue fazer essa micção, essa eliminação da urina, né? E ele chega com dor no pé da barriga, né? Região da pelve, chega com a pelve inchada, né? E a gente vai fazer a palpação, a gente observa que é um bexigoma, né? Então, às vezes tem que realizar a passagem de sonda, certo? Para ter a eliminação dessa urina e averiguar o que realmente está acontecendo ou o problema que está causando isso, né? Às vezes pode acontecer em uma infecção urinária, né? Pode acontecer em casos de pacientes que têm câncer de próstata, né? Quando ele já está elevado, ele faz uma compressão na uretra e isso acaba que impedindo e estreitando a via de eliminação, né? E fazendo com que o paciente venha usar a sonda de demora, vesical de demora, né? Até a longo prazo. Até fazer uma cirurgia, enfim. Então, gente, sistema urinário é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Realizem as atividades, né, que eu vou mandar. E até o nosso encontro, ao nosso próximo encontro, se Deus quiser.